Meus irmãos, vamos juntos analisar alguns fatos concernente à fala desse irmão. Ele diz que o nepotismo e essas coisas iniciou de um tempo para cá um sistema religioso dentro da CCB. Vamos analisar se isso é verdade que ele está dizendo ou se ele está equivocado. Então, a partir de agora, você que está vendo esse vídeo, passa esse vídeo para frente, fala com as pessoas, dá um alerta. Olá, eu gravei um vídeo de apresentação, colocando o meu ponto de vista, qual o motivo de eu ter aberto esse canal. E durante esse vídeo que eu fiz, que foi uma prévia, eu falei que vinha de uma família tradicional da congregação e que tinha uma história de vida que era verdadeira. E eu gostaria de contar, porque eu gostaria de deixar muito claro aqui que eu nasci dentro de uma família da congregação, fui criado, recitei na reunião de jovens menores, e da minha mãe, da parte da minha mãe, eu sempre tive uma percepção nas coisas que ela me contou, nas coisas que ela mencionava, que ela falava, na primícia, na grandeza que era o início da congregação, a visão que Deus trouxe através do irmão Luiz Francisco, que não foi dada continuidade, porque se tivesse sido dado a continuidade, hoje nós estaríamos num lugar maravilhoso. Claro, onde existe homem, existem falhas humanas, mas não falhas doutrinárias, falhas onde compromete os seus membros, onde divide um sentimento de Jesus Cristo. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito temente a Deus, uma pessoa que entregou a sua vida, uma pessoa muito simples, que orava muito. E muitas vezes eu via a minha mãe sentada na cama com o véuzinho no pescoço, uma pessoa muito sincera, muito boa. Eu acredito que as pessoas que conheceram ela têm essa mesma ideia que ela deixou, esse testemunho cristão que ela deixou. Então, em primeiro lugar, eu não quero denegrir, atacar a imagem de ninguém, mas eu vou contar para vocês, dentro do que hoje se fala na congregação, vou falar para vocês referente ao nepotismo, referente ao monopólio, ao domínio humano, referente às coisas que foram dadas por grandeza, por ganância, por soberba, as pessoas que sempre se deram bem através de algo que era espiritual, que era maravilhoso. E a maioria das pessoas que estão na congregação, que até acabam ficando indignadas de ouvir falar, é que provaram essa pureza, esse sentimento cristão, essa manifestação que houve no início da congregação, quando o irmão Luiz Francisco chegou, enfim. E a história da minha vida, a minha biografia da minha vida, por eu ter nascido num lar, uma família da congregação, e a maioria dos membros da minha família, dos meus irmãos, cunhados, todos eles fizeram, os que já não estão mais, mas fizeram parte, tiveram uma influência muito grande dentro da congregação. Então eu vou colocar a minha história, e dentro da minha história vocês tirem a conclusão a que ponto chegou e na mão de quem está a congregação, na mão de quem ficou a congregação. A história desse irmão é muito forte, chega a fazer a gente emocionar. Porém, nós precisamos tecer alguns comentários quanto a algumas coisas que ele diz. Quero deixar bem claro aqui a vocês que nós não estamos aqui refutando ele. Isso não é pessoal, no Jardel. Isso não é pessoal, não é particular, não tenho nada contra o irmão. Mas alguns assuntos nós precisamos refutar, não o que o irmão está falando, mas sim esse sistema que já existe há muito tempo. Eu quero que vocês ouçam essa história desse irmão até o final. Depois você deixa no comentário aqui. Dá dó de se ouvir. Dá dó de se ouvir. Como que anciões, irmãos que estão na frente do povo pregando todos os dias o amor, faz um negócio desse. Vamos lá, vamos ouvir. Quais foram as atitudes que foram tomadas e de uma certa forma alteraram aquele caminho que foi iniciado lá quando o irmão Luiz Francisco trouxe essa visão e essa revelação. Para começar, eu queria dizer para vocês que a minha mãe sempre falou para mim, eu morei muito tempo com ela e a gente conversava muito, e várias conversas que ela me falava, e no início tudo era movido pelo Espírito Santo, era algo assim que eles esperavam
para poder chamar o hino, para orar, principalmente a palavra. Quando se levantava alguém para o ministério, era por divina revelação, Deus fazia sentir, confirmava. Tudo era muito voltado para o lado espiritual. Eu acho que não teve a continuidade até da parte de estudo bíblico, de conhecimento da Bíblia, devido às pessoas que assumiram a frente da congregação. Mas o irmão Luiz Francisco, ela mesmo falava que a irmã Rosina, que era a esposa dele, ela era uma espécie de uma cooperadora de jovens, ela estava com jovens, ela ensinava as escrituras. E ela, até uma vez, eu lembro, que eu nunca mais esqueci, um dia nós chegamos no culto e ela falou para mim assim: nossa, eu gosto tanto daquele hino, toca para mim. E naquela época eu tocava flauta, peguei e toquei o hino, e eu falei para ela: por que a senhora não chama esse hino, tanto que a senhora gosta? Ela falava: não pode, para chamar o hino a gente tem que esperar o Espírito Santo tocar no nosso coração. Então essa visão pura é a visão da maioria dos membros da congregação, respeito pelo ministério, pelos anciães, que eles mereceram esse peso, esse respeito lá no início, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos lá. Eu acho que Deus é supremo, superior, maravilhoso, magnífico e digno de adoração. Eu acho que não precisa desse exagero de aguardar Deus revelar um hino para ser chamado. Não sei, talvez você possa pensar diferente de mim, mas tem 450, né? Do Inário 4, 480 do Inário 5. Será que Deus revela sempre os mesmos hinos? Porque é cantado sempre os mesmos hinos. Tem hinos no Inário que às vezes você nem conhece. Será que Deus não quis revelar alguns hinos desse, né? E sempre os mesmos ser cantado desde aquela época? Uns decor, porque Deus sempre revelou para você decorar, é isso? Eu não quero usar de chocarrice aqui, mas, infelizmente, isso não tem coerência nenhuma com a palavra de Deus. Deus tem tanta coisa para se preocupar e vai se preocupar em revelar um hino para alguém chamar na igreja. Eu acho que é muita fantasia. Eram homens pobres, homens que batalharam, que lutaram pelo Evangelho, por Jesus Cristo, e aí depois começou esse sistema religioso, onde houve nepotismo, onde houve exclusividade, onde houve rebatismo, onde a falta de conhecimento da palavra de Deus alterou aquilo que era tão puro, que era tão verdadeiro. Então vocês que são membros da congregação, eu espero que vocês tenham essa percepção, essa sensibilidade naquilo que eu vou contar aqui. Tá? Nesse ponto, ele está dizendo que naquela época não tinha nepotismo, não tinha nada disso. Então vamos conversar um pouco. Família Cury, Jorge Cury, Evandro Cury e alguns outros Cury também. Alguém vai dizer: não, mas isso daí nós estamos falando de antes de Cury. Família Valério, Antônio Valério, Aristide Valério, seu filho, José Valério, irmão do Antônio Valério, lá dos primeiros anciões. Vamos mais? Família Marçal, João Vieira Marçal, que foi um dos anciãos mais antigos do mundo, o filho dele, Eliseu Vieira Marçal, e assim uma família no ministério também Marçal. Vamos para São Paulo? São Paulo, a família desse irmão que está aí, Espina, Miguel Espina, irmã Ana Espina, né? E outros Espina. Então vamos para aquele ancião, Vitório Angre. Vitório Angre, vem também o filho dele, que é ancião até hoje. Vamos para a família Santin. João Santin, que foi o presidente antes do irmão Cláudio Marsola, depois do irmão Jorge Cury, Laerte Santin, Elias Santin e outros Santin. A família desse irmão mesmo aí é a família Oliva, Gerbes Oliva, do Brás, que o Senhor recolheu, Eliezer Oliva e outros, família Oliva. Família Marsola, Cláudio Marsola, o irmão dele Joel Marsola e outros. Família Gitte, Basílio Gitte, que foi o presidente,
Leonildo Gitte e outros Gitte também. Família Pavan, Marco Pavan, que era ancião, Paulo Pavan e outros Pavan, Adilson Pavan e etc. Família Cardoso, Newton Cardoso, Jonas Cardoso e outros. E se eu ficar falando aqui de família, nome de família, nós não termina mais esse vídeo. Irmãos, isso existe desde o início, desde quando iniciou a obra. Então não é de ontem, não é de hoje. Já faz tempo que existe nepotismo. Pai coloca filho, filho coloca pai, neto, bisneto, sobrinho e aqueles de bom testemunho também, os amigos de bom testemunho. Aí você tem um dom aí no seu coração, um dom de palavra, um dom de oração. Você é um homem consagrado a Deus. Infelizmente, ninguém nem olha para você. Olhando do jeito que eles falam, Deus não olha para você. Porque Ele não te confirma para nada, não é possível. Então, irmãos, infelizmente, Deus é o último a ser consultado nessas reuniões. Estou falando porque esses ouvidos já ouviu, esses olhos já viu. Não é fácil. Alguém vai perguntar, irmão Isaías, na comunidade também existe nepotismo. Seu pai não é diácono? Ele já era diácono antes de eu ser ancião, antes de eu ser cooperador. Ele já era diácono. Foi levantado por outros irmãos e eu nem sabia. E depois Deus deu a graça de estar aqui na comunidade e ele veio, migrou junto de nós. Mas o nome da minha família, graças a Deus, não há nepotismo e espero não ter. Quero deixar claro também, eu moro em Dayatuba, hoje a minha comum congregação é aqui na Central, eu não tenho problema nenhum com o ministério daqui, não tenho problema com a irmandade, não estou sem a liberdade, né, que é tirada na igreja, eu tenho assim, pelo contrário, eu tenho muita comunhão com os irmãos, durante muitos anos da minha vida, o Senhor acabou, pelo chamado dele, não vou dizer para vocês, se fosse depender do meu sentimento, eu estaria muito longe disso, não estaria nem me envolvendo em nada disso. Mas eu tive um chamado de Deus, e durante 15, 18 anos da minha vida, Deus preparou lugares específicos como itinerante, onde Deus se usava na palavra, a busca de dons, eu vi muita obra, muita cura, muito milagre. Só que chegou um ponto que eu comecei a observar que a maioria das coisas eu não concordava, mas eu não podia falar. Primeiro porque não tinha ministério, segundo porque contrariava tudo aquilo que eu estava vendo, que eu estava vivendo, né? E eu comecei acabando me afastando e eu falava, meu Deus, prepara uma outra igreja para mim, me tira disso, eu não quero fazer parte disso, meu interesse não é material, eu não quero aparecer no meio desse povo, ter grandeza, ter superioridade, nada disso. E é dessa forma que eu sempre servi a Deus. Eu sou casado, tenho 57 anos, tenho 38 anos de casado, tenho, meus 3 filhos já são casados, tenho 4 netos, está chegando uma neta, a gente vive numa paz, numa harmonia. Durante muitos anos eu massacrei os meus filhos com usos e costumes, com cabelo arrastando no chão, tanta falta de orientação, tanta falta de discernimento, de entender. A gente acaba querendo mostrar algo que não é real, que nem precisaria mostrar, né? Então eu vou começar do início. E não tem como fazer uma omelete se a gente não quebrar os ovos, tá? Então, assim, eu vou falar aqui não é ataque pessoal a ninguém. Muitas dessas pessoas já não estão mais, já faleceram, mas não quero ofender os filhos, ninguém, a minha intenção não é essa, mas eu preciso fazer isso porque o momento que nós estamos vivendo hoje é de uma grande mudança. Deus vai mudar esse monopólio, esse sistema, porque independente da congregação, as outras igrejas, todos os lugares, Deus está se manifestando e nos preparando para os últimos tempos, onde vai ter que haver união, amor, misericórdia. Então, assim, eu não quero atacar ninguém, eu não quero ofender ninguém, mas tudo que eu vou falar aqui, perante Deus, é verdade, é real, aconteceu. Eu tenho 57 anos e no ano de 1964, eu e o meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, chama-se Gessé, e nós fomos deixados para adoção
aqui na clínica de Indaiatuba, no hospital de Indaiatuba. Segundo o relato até de uma irmã da congregação, que por um acaso um dia a minha esposa a conheceu, e ela que havia cuidado de nós quando nós nascemos. E ela relatou que minha mãe era uma moça solteira de 16 anos, que se envolveu com um homem mais velho, acabou engravidando, e naquela época o Hospital de Indaiatuba das Freiras, eles adotavam muitas crianças, eles doavam crianças, e a minha mãe, segundo o relato dela, tá, ela não conseguia encontrar, a minha mãe, biológica, né, tô falando, ela nos deixou aqui contrariada, mas a mandada do meu avô biológico, ele não aceitou, não queria, mesmo porque o meu pai biológico não era aceito na família. Ela disse que era uma família tradicional, em posses, e a minha mãe pediu para que não separasse a gente, que aquele que adotasse fosse da mesma família. E assim foi feito. A irmã que cuidou da gente, ela era aqui da central aqui em Indaiatuba, ela nos falou que antes de sair, ela falou: cuida deles e permita que uma família que tem condições financeiras para dar uma boa educação. E ela falou assim: olha, a família que adotar os dois, quem adota 2 crianças vai ter que ter uma condição financeira. E naquela época meu pai tinha uma casa aqui em Indaiatuba e ele passava férias. E no ano de 64, a igreja era pequenininha, estava começando, inclusive há um bom tempo a igreja foi dentro da minha casa aqui em Indaiatuba. E tinha uma irmã, a irmã Mercedes, que é mãe do Josi. O Josi é um conhecido aqui da cidade, filho dessa irmã. Ela foi dar à luz no hospital justamente nos dias que nós estávamos lá para o hospital. Nós nascemos aqui e fomos deixados lá para ser adotados. E ela, através do movimento do hospital, ela ficou sabendo que tinha 2 meninos que estavam muito doentes, que precisavam de adoção. E aquilo se espalhou através das minhas irmãs, do meu pai, esse casamento. E meu pai, ele teve, quando eu fui adotado, ele tinha 16 filhos. E depois ele teve mais 3 filhos que haviam falecido, de criancinha, de bebê. E 2 desses que faleceram chamavam Gedel. E quando meu pai ficou sabendo, ele olhou para minha mãe e falou para ela: Rosa, vamos adotar essas crianças, né? Quem sabe a gente pode... E eles já estavam, meu pai já era aposentado, já tinha uma certa idade, e eles colocaram, Deus colocou isso no coração deles, eu acredito, e eles foram na igreja congregar. E Deus mandou uma palavra na igreja, ele falou que aquele sentimento de caridade era Deus que tinha colocado, que era da vontade dele. Na mesma hora, o meu pai tomou a frente e foi, e como nós éramos uma família evangélica, cristã, protestante naquela época, acho que falava, sentiram uma certa dificuldade, porque o hospital é um hospital católico, mas através de um deputado aqui da cidade, na época meu pai conversou com ele, nós já tínhamos sido adotados por uma família de médico que nos devolveu por causa da nossa saúde, nós estávamos muito debilitados. E nessa família, quando nós voltamos, meu pai, através desses relacionamentos, contatos que ele tinha na cidade, ele conseguiu nos adotar. Eu quero deixar bem claro que eu sou adotado como filho legítimo. Tá? Se não fosse pela idade, pela maturidade, pelo conhecimento, até deles terem nos contado, nós nunca saberíamos. Porque existe uma semelhança, principalmente minha, muito grande com a família do meu pai. Até eu tenho alguns primos na internet que eles até brincam e falam: nossa, mas você é a cara da Oliva, você... Porque o meu avô, pai do meu pai, ele tinha mais ou menos a minha semelhança, olho azul, o mesmo tipo, né, de pessoa. Eu tenho uma mancha nas costas muito parecida com a da minha irmã. E, enfim, e meu pai, para vocês terem uma ideia, tá? Meu pai, quando nós íamos ser retirados do hospital, nós nascemos no dia 17 de junho de 1964. E nós fomos adotados e fomos para casa no dia 23 de junho de 64. E quando nós chegamos em casa, meu pai avisou todo mundo que íamos chegar e tal. Para todos vocês terem uma ideia, ele colocou a minha mãe na cama, como se tivesse tido as crianças, e fez com que nós chegássemos e fôssemos colocados na cama, simbolizando que nós, para eles, nós tínhamos nascido ali, éramos filhos biológicos. E a minha mãe contava que um dia ele falou com um dos meus irmãos que nunca ninguém poderia falar nada para nós, que ele não ia admitir. E assim, olha, eu digo para vocês, eu tive 10 anos da minha vida, muito mimo, muita alegria. Meu pai, apesar de ser uma pessoa dura, séria, comigo ele tinha uma afinidade, porque eu acho que, eu lembro que quando ele me apresentava para as pessoas, ele falava: olha, esse aqui é um dos gêmeos que eu adotei, mas ele não falava, ele falava um dos gêmeos, ele é a cara do meu pai, ele gostava, ele demonstrava isso. Eu trabalhei muito tempo com ele nos afazeres dele, ele era aposentado, ele tinha um hobby de passarinho, construir gaiola, eu participei muito, ele era muito de fazer comida, cada dia era um evento, era um cardápio que ele fazia, por ele ser aposentado, por ele ter uma condição financeira, ele conseguia fazer isso. E eu cresci do lado dele, e quando nós completamos 10 anos, no ano de 75, houve aquela crise
de meningite. E essa crise, ela foi uma epidemia que deu, né? Foi um debate, todo mundo se vacinou e ele não quis se vacinar. Ele tinha diabetes muito alta, ele não controlava, ele era médico. E ele passou mal e veio a falecer. Meu pai, ele foi o primeiro encarregado regional de orquestra que teve no Brasil, na congregação. E ele faleceu, eu lembro como se fosse hoje, numa sexta-feira. E ali, depois desse episódio, né, da ausência dele, a nossa vida mudou totalmente. E é isso que eu quero que você, pai, mãe, você que tem uma percepção, um sentimento de materno, de paterno, você entenda as minhas palavras e compreenda aquilo que nós passamos. Eu tinha 10 anos e tinha sido criado com o papai ali do lado dele, cuidando, fazendo de tudo, éramos mimados. Para vocês terem uma ideia, ele fazia aniversário no dia 17 e no dia 23 para nós. Ele fazia festa, com tudo que tinha direito, ele obrigava as pessoas a irem lá. E a gente sabia que ninguém gostava muito da gente, a gente não era muito bem aceito por todos, né? Existia aquele sentimento, eu ouvi muitas vezes, qualquer dia eu vou falar para você de onde você veio, e a diferença que tinha entre os primos, né? Para quem isso aí não é nem filho que está aí, isso aí ganha tanta coisa, tanta história, e a gente é criança, e a gente grava isso. Eu vejo hoje eu sou avô, eu tenho os meus netos, a gente tem cuidado de preservar eles, para eles que isso não influencie a vida deles, né? E nós éramos pessoas, crianças normais, tá? Fomos criados dentro da congregação, recitava com o irmão Maninho, querido irmão Maninho lá do Brás, fomos criados lá. Então, como meu pai tinha casa em Indaiatuba, nós fomos criados em São Paulo e em Indaiatuba. Toda quarta-feira ele tocava, ele tinha que estar no Brás, porque ele regia lá no Brás. Então nós estávamos lá. E final de semana nós íamos para Indaiatuba. Então eu fui criado aqui nessas duas cidades, Indaiatuba e São Paulo. Quando meu pai faleceu, nós tínhamos uma vida estruturada, uma vida boa, tínhamos casa em Indaiatuba, casa em São Paulo, apartamento em Santos, até que foi uma doação do meu tio. E quando meu pai morreu, quando ele foi embora, começou um desastre na nossa vida. Para vocês terem uma ideia, meu pai morreu em setembro de 75. Quando foi janeiro de 76, eu e o meu irmão estávamos indo para o colégio interno, o colégio Itapecerica da Serra, o IAE, Instituto Adventista de Ensino. Naquele mesmo ano que meu pai morreu, o meu irmão, um dos meus irmãos, o Germes Oliva, ele reuniu, como ele era ancião, ele tinha ministério, ele reuniu a família e convenceu a todos que tinha que contar para nós que nós éramos filhos adotivos, porque com isso ia fazer com que a gente reconhecesse que éramos filhos e que nós devíamos melhorar, ser pessoas íntegras pelo favor que nós tivemos. Mas a intenção não era essa, a intenção era de tirar nós da frente, porque nós tínhamos 10 anos, pelo menos até a maioridade tinha pelo menos uns 8 anos, né? E aí o que aconteceu? Minha mãe ficou praticamente doente de ver a gente no colégio interno, ela nunca aceitou. Nós tínhamos uma casa aqui em Indaiatuba, que era uma casa grande, tinha uma casa velha junto, que meu pai reunia toda a família. Logo que meu pai morreu, esses meus irmãos, né, eles derrubaram essa casa para evitar que a família viesse. E mandaram nós para o colégio interno. Minha mãe, eu lembro que eu vinha no final de semana no colégio interno. Foi muito difícil porque eu posso dizer que era um filhinho de papai, assim, de carinho, de comida, e de repente nós fomos para um colégio adventista, que era uma outra cultura, que era um vegetariano. Além de passar fome, a gente passava tudo, a gente chorava muito, era muito difícil. E nós ficamos esse ano inteiro. Quando nós saímos do colégio, a nossa casa, que era da Praça da Clínica, tinha sido alugada, e a casa de São Paulo, o metrô Bresser, que era logo perto da congregação do Brás, havia desapropriado e pago pelaquela casa, pago por uma outra casa que tinha do lado ali na rua de Ipanema, não me lembro o nome agora da rua, eu não me lembro. Próximo ali, do outro lado da linha do trem, que essa casa era da minha irmã, a Almiris. E quando nós voltamos do colégio, nós já não tínhamos mais casa, não tínhamos onde morar, nós ficávamos andando de sacolinha para lá e para cá, porque não tinha estabilidade em lugar nenhum. Minha mãe, nós ficamos um tempo na casa desse meu irmão aí, porque foi assim, o meu pai, o meu irmão, o Gregório, ele tinha uma procuração do meu pai. Então, foi passando de mão a mão, tá? E não sei o que aconteceu, que quando chegou na mão do último, já não tinha mais nada. Não tinha bem, não tinha dinheiro, não tinha nada. A única coisa que sobrou foi a casa aqui de Indaiatuba, que não poderia ser vendida, mas do restante de dinheiro, de aplicação, eles mandavam um X total para minha mãe para ela sobreviver com a gente. Isso, eu morei na casa da minha irmã, o meu irmão morou na casa da outra minha irmã, e minha mãe ficava na casa da outra minha irmã. Quer dizer, a gente ficava espalhado, todo mundo, sem casa, sem direção, sem nada. Eu estou dizendo isso porque é uma família cristã, uma família que confessa Jesus Cristo. É uma família onde tem amor, onde tem misericórdia.
Imagine se não fosse. E depois eles alugaram uma casa, para vocês terem uma ideia, depois que meu pai morreu, minha mãe nunca mais teve nem nada, nem uma casa, nada. A única coisa que tivemos, que faz uns 15 anos atrás, foi vendida a casa aqui da Tuba da Praça, que deu uma polêmica, uma briga tão grande, que eu vou também contar para vocês, para que vocês possam entender o amor, a misericórdia, a união. E eu falo isso por quê? Porque essas pessoas são pessoas que estão à frente da congregação. Ficaram durante muitos anos no comando. Meu irmão Jefferson Oliva, ele é ancião até hoje lá. Agora ele está doente. A gente lamenta muito pela enfermidade dele, mas é a pura verdade. Eu não vou deixar de falar aqui o que é a verdade. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a namorar a minha esposa, né, que é a Zizi, até hoje somos casados, e eu já não ia mais na igreja porque eu ficava indignado. Eu lembro que eu morava em Indianópolis, e o meu irmão já ia lá de segunda-feira atender o culto de Indianópolis. Eu nunca fui, porque eu ficava indignado de ver falar como que essas pessoas podem dizer que são crentes. Ser crente desse jeito é melhor não ser, é melhor não ter amor, não ter misericórdia, não ter nada, na verdade. E o meu irmão tem um outro irmão que chama-se Eleazar Oliva. Ele é ancião da Vila Sônia. Eu estou falando dos nomes das pessoas porque para vocês verem em que grau, em que está, no que ficou essa graça CCB que Deus deu para esse irmão trazer com tanta pureza. Pessoas interesseiras. Eu digo para vocês, eu nunca vi tanta pessoa preconceituosa, interesseira, soberba. Pessoas que quando você vai conversar com eles, eles falam nome, sobrenome e o que a pessoa tem. Sabe? O fulano de tal, ele é dono de uma rede, não sei o que, é rede, não sei o que lá. É uma coisa absurda, feia de se ver. E eles são melhores, eles são superiores. E eu casei com 18 anos. E quando eu casei, eu morava com a minha mãe, eu tinha 18 anos. E minha esposa ficou grávida. E eu tentei montar um comércio em Indaiatuba e não deu certo. E quando eu casei, eu procurei o meu irmão, o Jefferson Oliva, junto com o Erasto Oliva, que acabou de falecer há pouco tempo. E eu procurei eles falando, olha, eu estou precisando de uma ajuda de vocês aí, da mamãe, para eu poder dar uma adiantada na minha vida, montar alguma coisa, fazer alguma coisa. Então eu fiz uma proposta para eles, para os dois. Eu fui lá na gráfica, em Velo Gráfica, que é do Jefferson Oliva, ele não tem mais, mas era lá. E eu fui lá conversar com ele, com o Erasto, e pedi para eles, vamos fazer o seguinte, vocês compram uma parte da minha casa, que eu tenho direito, da Praça de Indaiatuba, e me dão uma parte desse dinheiro, e depois quando eu vender, eu pego o restante. Eu, 18 anos, com uma mulher grávida. E o que eu estou dizendo aqui, a própria mulher, a esposa do Erasto Oliva, que ofereceu, ela pode confirmar isso, porque ela acompanhou. É uma pessoa íntegra, uma pessoa digna. Até um tempo atrás encontrei ela no supermercado, ela já se separou dele logo. E eu não queria falar, mas eu sabia no fundo que eu não podia confiar nele. E ele pegou, olha o que eles fizeram. Eles pegaram o dinheiro da conta da minha mãe e deram esse dinheiro para mim, pegaram parte da minha casa e transferiram para o nome dele, tá? No nome do Erasto, e quando vendesse a casa, ele me dava parte. E quando eu fui falar com ele um dia na casa dele, com a esposa dele junto, a esposa dele falou, olha, pode ficar tranquilo, porque quando for vendido, eu mesmo vou intervir. Só que quando eu vendeu, ela já estava distante dele, já tinha se separado, não tinha mais nada a ver com ele. E resumo, para vocês entenderem, isso tudo que eu estou falando são pessoas que são da congregação, tem um ministério. E agora em 2014, 13, não lembro, não, desculpa, 2004, 2005, nós estávamos vendendo a casa, foi vendido mais ou menos essa data, e o meu irmão Gessé, que é gêmeo comigo, ele moveu uma ação contra eles e conseguiu receber na justiça uma parte total do que ele tinha direito. Porque eles queriam dividir a casa em 18, mas eram 8, porque eles queriam dividir com as mulheres. O meu irmão moveu uma ação, ganhou essa ação, ganhou dinheiro. Eu não pude fazer isso, por quê? Porque eu não estava no meu nome, estava no nome do meu irmão. E o que nós tínhamos combinado era de ele, depois de vender, ele me pagar a minha parte. Isso todo mundo sabia, todo mundo sabia. Eu morei até a casa ser vendida, vendo essa casa. E quando foi vendida a casa, eu sou da cidade, eu trabalhei como corretor, eu conheço todo mundo na cidade, eu fiquei sabendo que a casa tinha sido vendida por X. Por quê? O que eles fizeram? Eles pegaram e venderam a casa por um preço, falaram que era outro preço, para que esse outro preço fosse dividido com todos, e eles saíssem bem. Só que o valor real ia ser dividido entre eles. Tá? Inclusive, esses dois, o Eleazar e o James, um dia eu pedi para o meu cunhado, o Jorge Cury, vir dar tudo, eu queria conversar com ele. Quando eu descobri, fiquei sabendo de tudo. Porque é tudo feito assim, na escondida. Né? Eu, quando eles estiveram em casa, estava ele e a minha irmã, a esposa dele, sentada na minha frente, na sala, minha esposa junto, eu falei, olha, Jorge, foi feita a negociação da casa e não foi vendido pelo valor que estão falando. E eu falei para ele, os outros não tem problema, mas o Jefferson e o Eleazar são
são anciães da igreja. Eu acho que você poderia intervir e chamar a atenção dele, trazer eles, cobrar, fazer alguma coisa, porque eles dividiam dinheiro a mais e eu estou sendo prejudicado, porque agora eu estou sendo obrigado a sair da casa com uma mão frente atrás porque não está no meu nome, eu confiei. Presta minha atenção. Ele simplesmente olhou para mim e falou: olha, vamos deixar como está, vamos entregar na mão de Deus, que Deus vai fazer justiça, vamos ficar com o que nós estamos vendo. Aquilo tem uma indignação tão grande em mim, porque eu vejo que tudo é feito dessa forma. São pesos e medidas diferentes. São pessoas que para uns, quando interessa, ou quando faz parte ali de alguma coisa, é um peso, para outro é outro peso. E eu digo para vocês, eu não estou aqui, graças a Deus, os meus filhos, todos estão encaminhados, eu tenho meu trabalho, a minha esposa sempre trabalhou, a gente conseguiu comprar um apartamento, estamos vivendo, graças a Deus, sabe? Eu estou falando isso porque eu quero que vocês que fazem parte da CCD, entendam que tem por trás de tudo isso. Por que tanta crítica? Por que tanto monopólio? Porque são pessoas desse nível, pessoas que têm esse sentimento. Então eu vou continuar aqui. Não sei se vai poder gravar tudo nesse vídeo, mas aí eu vou dar continuidade no outro vídeo. Depois de tudo isso, a minha indignação, e sem contar o que eu ia vendo, né, nos bastidores, o nepotismo, colocando o filho no ministério para garantir que o domínio da congregação fique no braço. Vamos colocar o nosso filho aqui, ó, ele é novinho. Então vamos lá, vamos para a segunda parte. E se não, esse histórico tudo, Deus converteu meu coração. Deus me chamou a minha esposa, começamos a servir a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu comecei a aprender o que é a salvação, o que é Jesus Cristo, buscando, lendo, ouvindo outros lugares, buscando informações, porque lá nunca se falou de Jesus Cristo, de salvação. Não, tem que ir para o culto, vamos para o culto, vai para o culto, vai buscar Deus, que Deus te abençoa. Deus prepara tudo, e esse era o discurso. Deus prepara tudo, Deus abençoa. Nós íamos na igreja para ficar bem socialmente, que nós estávamos fazendo. Não importa se você sair lá fora, você é um alcoólatra, um drogado, você se prostitui, você faz o que você fizer, não importa. O que importa é que no momento do culto você esteja lá, você esteja bem com toda a família, com todo mundo, e glória a Deus, e louvado seja Deus. É desse jeito, é dessa maneira, é dessa maneira. Vocês vão entender por quê. E aí, eu me converti, me batizei, depois de um processo bonito que Deus fez na minha vida, e naquela fé, naquele ímpeto de crente novo, glória a Deus, ia na oração, era culto, e aquele sentimento dos meus irmãos, ele se tornava difícil, era difícil porque eu conhecia as obras deles, era difícil eu entender, né, e aceitar, porque eu via que não batia uma coisa com a outra. Não que eu sou perfeito, eu nunca fui perfeito, eu nunca vou ser, mas eu não estava ocupando um lugar onde eu sujei as minhas mãos e me arrependo e continuo, e está tudo bem, e tenho moral porque eu sou do ministério, porque eu sou ancião, porque eu sou mais velho, porque eu sou presidente, tem alguma coisa errada. E eu comecei a congregar, conheci os movimentos de oração, profecia, os cultos fervorosos, eu congregava de manhã, de tarde, de noite, aquela coisa maravilhosa, né, da conversão, mas sem conhecer, sem saber o preço, o que é a salvação, o que Jesus veio fazer, sem saber tudo. Tem coisas que eu aprendo agora e fico até com vergonha. E nessa minha conversão, eu comecei a trabalhar numa gráfica. E nessa gráfica, que era do meu cunhado, ele me contratou. Trabalhei um tempo lá como ajudante e depois eu fiquei como encarregado de acabamento. E nessa época, todos os serviços da congregação, recitativo, os bloquinhos de pedido de oração, tudo que a congregação fazia impresso era feito naquela gráfica. E eu sentia até virtude de poder estar intercalando o bloquinho de recitativo, tudo aquilo ali para mim era maravilhoso. Era aquele crente novo, aquela percepção de glória a Deus, é o caminho, estou aqui servindo a Deus e tal. E para minha surpresa, eu percebia, comecei a ver, que aquele serviço, ele era levado lá por um irmão que hoje é ancião, até um dos mais antigos, aí, dos cultos aí da internet, que é primo nosso, né? Eu digo primo deles, né? Ele que levava esse serviço para a gráfica. E ele levava lá e ele era comissionário, ele ganhava comissão daquele serviço. Não sei se ganha até hoje, porque mudou muita coisa. Tanto é que depois ele veio trabalhar lá na gráfica. Eu lembro que na época ele ganhava 10 mil, uma coisa assim, só para levar o serviço da igreja. E não existia uma licitação, uma cotação, não, levava lá, fazia, está aqui o teu, está aqui o meu. Eu trabalhei em compras, trabalho, sou vendedor até hoje, eu trabalhei em compras, eu sei como funciona. E aquilo começou a me indignar, eu vi aqui os bloquinhos de recitativo, para vocês terem uma ideia, nós enfaixávamos os bloquinhos de 50 por 1, era 50 bloquinhos. E
eles não tinham nem 50 flores, era 35, números. Então a gente media os blocos. E uma vez eu fui falar com ele, falei, olha, é o seguinte, não está batendo aqui. Não, igual lá, igual assim mesmo. Eu falei, mas é da congregação. Ele falou, não importa, é cliente igual a todos. Então, quer dizer, não tinha benefício algum. Não tinha nada que estava sendo feito como uma oferta ou como... Não, pelo contrário. E essas coisas foram me indignando, me indignando. Eu lembro que os irmãos, essa pessoa que era dona dessa gráfica, ele era praticamente um alcoólatra, bebia, xingava, brigava com todo mundo. E de repente, num dia comum, aparecia lá os irmãos lá do Ipiranga, ancião do Ipiranga, irmão, não sei quem, que em missão, em viagem. Tudo aquilo dava uma confusão na minha cabeça. Eu tinha 20 e poucos anos. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Aí eu ia orar na casa dos irmãos simples, a Irmandade buscando a Deus, clamando a Deus. E eu comecei a ver, sabe, coisas que eu convivia, aquela família, aquele monopólio, aquele nepotismo, as pessoas sinceras, vi tanto milagre, eu digo para vocês. Eu participei de tanta coisa linda, com sinceridade, Irmandade pura, me entregava a vida, as pessoas me davam coleta, então você começa a ver aquele sentimento. E aí, para piorar, eu fui trabalhar na cozinha do Brás. Eu vou falar muito delicado agora, e eu até peço perdão para os filhos, para a família, mas eu preciso falar. A Irmandade precisa saber, precisa entender o que está por trás de tudo isso. Porque é fácil pegar um crítico, uma pessoa que está falando e descer o pau nele. Eu concordo que tem muita gente que não tem sentido o que está fazendo. Eu estou fazendo isso, sabe por quê? Porque eu quero que você, que é sincero, que é verdadeiro, que você enxergue, que você compreenda, que haja uma mudança, que esse monopólio, esse domínio que tem ali seja tirado de lá, seja dividido, ou seja, cada um faz o seu. Tem que parar isso. Chegou a hora de parar com isso. É um absurdo tudo isso. E eu comecei a trabalhar na cozinha do Brás. O meu cunhado, ele era chefe da cozinha e ele resolveu me colocar. Eu comecei a trabalhar o primeiro ano, em 86, como garçom. Depois eu fui para a cozinha ajudar na parte das carnes. Para vocês terem uma ideia, que é até engraçado, eu ia entrar no irmão que trabalhava lá, que ia para diácono. No fim, acabou o lindo e eu acabei ficando junto com ele lá na cozinha, trabalhando até quando eu saí. Hoje, em Brás, na casa sim, essas pessoas não trabalham mais lá, foi mudado todo o sistema, enfim. Mas na minha época que eu trabalhei lá, e eu era crente, viu? Eu era temente a Deus, congregava da noite, orava, e queria fazer o bem, queria ajudar, e pregava a palavra, só que tinha um choque térmico, uma contrariedade com aquilo que eu vivia lá dentro, que eu estava vendo. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei lá uns 15 anos, dentro da congregação do Brás, tá? Na casa do caseiro do Brás. Todo dia que tinha almoço na cozinha, que os irmãos estavam lá, iam lá, oravam, aquela virtude, chama o irmão tal para vir orar aqui para nós, chama o irmão tal, os irmãos que estão ouvindo, vocês vão lembrar disso. Chamava para orar, tanta coisa. Quando dava 9h30, 10 horas, 10h30, esse meu cunhado com alguns ali da cozinha, ele subia na casa do caseiro, e lá tinha uma mesa com bebida, com uísque, com extra-egg, com isso, com aquilo, na mesa lá. A caseira da igreja põe a mesa para eles lá, com um petisco, e eles bebiam conhaque, toma um conhaquinho, toma um vinho, toma isso. E no meio da reunião de ministério, na semana da Assembleia, era feito isso todo dia. Teve um dia lá que estragou a comida, uma comida fresquinha, estragou tudo, e eles começaram desesperados. Não vamos mais fazer isso, não vamos mais fazer isso, e a partir do hoje não vamos mais, mas continuaram, sempre, todo dia. E vocês que me conhecem, que trabalharam comigo na cozinha, vocês sabem que eu estou falando é verdade. Eu ficava indignado, eu comentava com alguns irmãos ali e falava, meu Deus do céu, como é que pode isso? Sabe? E o dinheiro que ia, o dinheiro que entrava, e todo mundo fazia vista grossa por quê? Porque todo mundo dependia. Esse meu cunhado, ele era dono, ele foi falido, ele morreu falido, mas ele era dono de uma transportadora, fazia parte, né? Não é que era dono, ele tinha uma parte que depois ele foi tirado dessa parte. E não quero falar o nome, porque é uma família que eu não tenho nada contra, eu estou falando do meu cunhado, tá? Eu estou falando desse meu cunhado porque eu quero contar para vocês o que eu fiquei sabendo depois que ele morreu. E aquela indignação, tudo aquilo começou a mover na minha vida. Eu falei, o que eu vou levantar aqui para pregar a palavra onde eu estou? Por que eu vou dar continuidade nisso? Esse monopólio, no ano de 2000, 2001, o meu cunhado, o Jorge Cura, assumiu a presidência da igreja, e a gente sabe que tudo foi feito de qualquer jeito, de qualquer maneira, tiraram o irmão que estava lá para colocar ele, a gente sabe disso, tem um histórico disso, tem tanta coisa que aconteceu, aquele irmão Jeremias, o Guido, que era o diácono. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não estou aqui para falar dele, mas eu cansei de ver lá no Brás, presta atenção. Nós tínhamos toneladas de comida. E à noite, para nós que era da cozinha, tinha um balcão lá no Brás, que eles iam na casa de esfirra do Juventus, na pizzaria São Pedro, um dos lugares mais caros que tinha, e faziam aquela compra e enchia aquele balcão. Eu olhava aquilo, eu estava respirando comida, me dava até lá, eu falava, meu Deus do céu, quem comprou isso aí? E eu lembro que eles falavam, Deus preparou, o irmão Jeremias comprou. E eu achava um absurdo. Um dia eu estava saindo
no dormitório e dei de cara com o irmão lá que trabalhava comigo. E ele tava com um pacote assim, dinheiro, um pacote, dinheiro na mão. E aí ele brincou, quer dinheiro comigo? Eu falei, nossa, como você arrumou tudo isso aí? Ele se preparou. O Braz é bom. O irmão sentiu um menino lá, o irmão Jeremias, cuido que era diácono do Braz. Mas agora me fala, tudo isso é dinheiro fruto da coleta, dinheiro da irmandade. Esse oba-oba que tinha lá não tinha limite de gasto, lá não tinha respeito pelas doações, não, ali era um lugar assim, olha, vocês vão me desculpar o que eu vou falar agora, tá? Mas é o que era falado entre eles na cozinha. O Braz é uma teta. Ei, Brazão bom, era isso que falava. E todos vocês, Toninho, que hoje é ancião, o Kleber, que hoje é ancião, vocês trabalharam comigo lá e vocês sabem que isso que eu estou falando é verdade. Ah, mas você não devia ter falado isso, eu tinha que deixar na mão de Deus. Não. Deus vai pôr um fim em tudo isso daí. Deus vai acabar com tudo isso daí. Já chega, já deu tempo. E, enfim, esse meu cunhado, que era da cozinha, ele era um alcoólatra, ele era bêbado, ele bebia todo dia, toda hora, todo momento. Ele tinha um barzinho de bebida atrás do porta-mala do carro dele. Quando ele era rico, ele tinha um carro, um porta-mala com refrigerado, que ele tinha uísque, tinha conhaque, tinha bebida, ele era assim. Mas ele era aceito por quê? Porque ele era rico, ele tinha dinheiro, todo mundo dependia dele, trabalhava com ele que dava as ordens, né? E ele tinha uma chácara em Valinhos, isso que eu vou contar muito sério. E graças a Deus que ele morreu, porque senão não sei o que ia acontecer. Um dos filhos dele casou, que é um que ficou viúvo agora, inclusive foi esse casamento dessa esposa dele. Ele casou no Paraná, com uma família do Paraná, e eles levaram todas as famílias para lá com um ônibus. Ele fretou o ônibus lá e levou todas as famílias. E eu tinha uma filha, que chama-se Rosa Espina Oliva Netra. Eu coloquei o nome da minha mãe em homenagem a ela, e graças a Deus que ela recebeu uma dádiva em cima desse nome, porque ela é uma pessoa pacífica, uma pessoa maravilhosa, e isso eu dou graças a Deus. Essas coisas não têm preço, não é dinheiro que compra. E ela era uma menina, ela devia ter uns 10 anos, mais ou menos, 8 anos, 10 anos, mais ou menos. A idade das minhas netas agora. E elas iam ser dama de honra ali do casamento. E estávamos experimentando o golpe, estavam se preparando, né, para poder ir nesse lugar. E eles acabaram indo Valinhos, porque iam medir, iam fazer não sei o que e tal. E eu fiquei sabendo, depois que ele morreu, que ele puniu com ela. Ele abusou dela. Ele era um bêbado, uma pessoa sem limite, sem escrúpulo. Porque se ele tivesse vivo, se eu tivesse ficado sabendo isso depois, eu não sei o que iria acontecer. Quando eu fiquei sabendo disso, veio uma indignação, uma tristeza, uma angústia. E ele era uma pessoa que todo mundo, para vocês terem uma ideia, ele era uma pessoa que ele podia fazer o que ele queria. Ele arrotava, ele peidava, todo mundo dava risada, tudo era bonito. Depois ele virou um alcoólatra, andando pela rua, desempregado, sem dinheiro, sendo despejado. E aí depois acabou morrendo com 60 anos, eu acho que foi mais ou menos isso. Para vocês terem uma ideia, um dia encontrei, eu fui num bar, perto da casa onde ele morava, eu almoçava lá, eu era amigo dele, eu almoçava lá. E quando eu entrei no bar, ele estava saindo. Ele me viu, ficou sem jeito, eu peguei, dei um beijo nele, né, e ele foi embora. E a dona do bar falou assim, poxa, você conhece ele? Eu falei, conheço, ele é meu cunhado. Eu falei, que pena, né, que dó que ele está desse jeito. E ele vem aqui, a gente dá uma bebida para ele, e a gente vê uma pessoa que nos ajudou muito, e não sei o quê. Então assim, eu digo para vocês, tudo que é feito, não tem. Você pode falar assim, mas isso é uma pessoa, um caso isolado. Não é caso isolado. São várias pessoas. Pessoas que morreram lá dentro do ministério, ocupando o ministério. Pessoas que fizeram vista grossa, por quê? Porque é conveniente, porque faz parte do clero, da família, entendeu? Se fosse... Bom, é a última parte do vídeo, tá? É como eu estava falando, não é um caso isolado, é um caso, é uma cultura deles, é um pensamento deles. Existe esse sentimento de superioridade, de domínio, que acabou passando para a própria instituição, que é uma instituição séria, pura, que se seguisse o que Deus mostrou para esse irmão Luiz Franciscão, seria perfeito, seria até perfeito demais, mas entrou o ser humano. Aí, como eu estava falando, não é um caso isolado. Eu estou falando aqui de um ancião presidente, estou falando aqui de pessoas que estão lá como um ancião até o dia de hoje, que exercem um cargo, e não há arrependimento, porque não há mudança. Eu acredito que só existe arrependimento quando há mudança. Se você não mudar, você não se arrependeu, você continua, mas eu não faço mais, mas você acaba concordando com o que está fazendo. Eu vejo os meus primos aí, todos eles para o ministério, com a intenção de, vamos colocar agora que são novos, porque não vai sair o Toninho do Braz. E foi assim com os filhos do Jorge, foi assim com os netos, os meus primos que fazem parte da outra família. E se eu for aqui ligar as famílias para vocês, todo mundo, eles casam entre primo, para que não haja mistura, é tudo muito manipulado. Então a congregação tem que sair da mão dessas pessoas. A congregação Deus tem que iluminar, vocês que estão aí dentro, que já enxergaram, que vocês nos bastidores você falam, mas quando estão na frente dele,
vocês têm medo, mas vocês têm a obrigação e compromisso perante Deus de fazer alguma coisa, de chamar lá todos e falar, pera um pouquinho, chega disso daqui, acabou isso daqui, acabou o recreio, deu sinal, o sinal foi dado agora na pandemia. E você que é da congregação, você é sincero, você é puro, você sabe quanto que Deus já se manifestou. A intenção é que pare com isso, porque tem muita gente que foi prejudicada, muita gente foi jogada fora, muita gente foi julgada, são pesos e medidas diferentes, entendeu? O Jorge Cury mesmo, ele saiu do domínio, onde ele conquistou através do sofrimento de irmão Nicolau, de trapaça, de dar dinheiro para contar mentira, enfim, tudo isso aí, e fora as histórias que tem de matar de Marlene, disso, e um encobre daqui, um encobre de lá. Esse próprio presidente que está aí foi indicado por ele veio pôr na frente de todos os mais velhos. Vocês que não concordaram, por que vocês não se reúnem e falam, chega, basta, vai ser assim, muda, tira isso, porque senão os que estão vindo vão continuar do mesmo jeito, não vai haver mudança, o povo não vai ser liberto desse peso, apesar de que o povo, eles congregam, né? Eles frequentam a igreja, são frequentadores da igreja, não são membros, porque se fosse membro registrado, poderíamos fazer uma baixa assinada e falar, nós não queremos isso, não concordamos com isso, coloca parente, coloca amigo, um faz média. Eu cansei de ver troca de favores, tudo isso que falam aí é verdade. Eu não vou ficar detalhando, falando o nome de pessoas, porque vocês já têm a sensibilidade de saber que tem que mudar, tem que deixar disso. Tem irmãos lá que estão lá hoje fazendo parte, irmãos que fizeram parte da minha mocidade, que eu sempre tive muito respeito. Você chegou a vez de vocês baterem na mesa e falar, olha, vamos acabar com tudo isso, mostra, faça alguma coisa, diga, olha, nós erramos até aqui, nós vamos abrir uma anistia, vamos perdoar todos que nós erramos, faltou luz, faltou conhecimento, traz a irmandade de volta, pede para o Espírito Santo voltar a falar na vossa boca, porque fica aquele discursinho, aquela conversinha. Vocês pensam que o povo não percebe, não sente a falta do Espírito Santo, da luz, da presença de Deus? Vocês estão enganados, o povo tem essa sensibilidade, essa percepção. Tem irmãos que estão lá na frente, irmãos que eram referências, hoje estão lá, vê tanta coisa errada, nós não podemos pôr a mão na obra. Não é pôr a mão na obra, é pôr a mão na mão do homem, deixar Deus fazer o que tem que fazer. O que adianta ter ministério? Eu tinha medo de ter ministério. Sabe por quê? Porque eu ia ser mais um marionete lá, tendo que falar só o que eles querem ouvir, ou se não seria uma pessoa que seria perseguida, enfim, e tanta coisa. Então, olha, essa é a minha história, meu depoimento, sabe? Os ovos foram quebrados, o omelete para poder fazer. Então, a partir de agora, você que está vendo esse vídeo, passa esse vídeo para frente, fala com as pessoas, dá um alerta. As coisas foram feitas erradas, foram. E agora, o que vamos fazer? Começa tudo de novo. Reconhece, fala, olha, nós erramos, nós se precipitamos, nós vamos voltar atrás, nós vamos perdoar todo mundo que nós tiramos liberdade, que as medidas foram feitas erradas, que nós não tínhamos entendimento, pecado de morte, a pessoa cometeu um deslize, ele já não tem mais direito de ir para o céu, a pessoa, mas é por quê? Porque não é teu filho, porque não faz parte da tua família, porque não é teu membro, porque dentro da minha própria família eu vejo a pessoa lá do marido já volta com o outro que já tinha lá atrás, o outro volta, outro casa, outro faz, e não acontece nada. Deus preparou assim, é melhor, Deus é bom só para vocês? Não, Deus é bom para todos. Então chegou a hora de mudar, Eu abri esse canal aqui e olha, se vocês olharem tudo que eu falei, nessas reflexões que a gente vem fazendo, é tempo de mudança, é tempo de prosperidade, é tempo de alegria, é tempo de reconciliação, é tempo de conhecer a palavra, de estudar a Bíblia, de compreender a Bíblia. A Bíblia não deixa louco não, a Bíblia traz luz. Como eu falei tanto dessa família, eu vou falar de uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, respeito, apesar de não conhecer ele. Ele é primo, né, deles, e eu não conheço. Conheço de criança, quando eu ia na casa deles, alguma festa. É o irmão Joel Espina. Em 2007, quando ele entregou o ministério e fez aquela carta, quando eu li, é exatamente o que eu sempre pensei. E ele ficou indignado, porque ele não podia mais fazer parte disso. De ver esses irmãos indo viajar com o dinheiro da igreja, esses irmãos vai para cá, esses irmãos vai para lá, vai para cá, vai para lá. Eu lembro, eu vou falar para vocês aqui, me perdoem os filhos, aí, a família, mas eu lembro que meu pai, ele falava muito do Jorge Cury, ele falava, pô, Jorge Cury vai viajar 19 meses fora e larga a família dele aí passando fome. Eu ouvia isso de criança, de 8, 9, 10, até meu pai morrer, ele falava isso. Ele ficava indignado. Eu nunca vi fruto nenhum, eu nunca vi nenhum testemunho que Deus fez milagre. Engraçado que essas pessoas gostam de ir para a Europa, para a Espanha, para a França. Por que não vai lá? Por que não vai
esses países aí que estão matando cristão. Vai evangelizar, já que você quer evangelizar, vai na Cidade da Deus, a obra de Deus está crescendo. Vai lá, é só família. É só gente que foi lá, quebrou aqui no Brasil, foi lá começar a vida. É um ou outro que foi por causa da empresa, não, o resto é tudo gente quebrada que foi para lá. Os irmãos mesmo, eu vejo irmãos de ministério que foram lá, não, vou ser ancião de Tampa, da Flórida. Vai lá, quebrou, voltou, puseram no ministério de novo. Se vai um fazer isso, vai uma outra pessoa fazer isso para ver o que acontece. Então chega, irmandade, em nome de Jesus, acorda, acorda. Busca de Deus a luz. Povo, ministério, vocês que estão aí na frente do povo, acorda vocês, acorda. Dá um basta em tudo isso, reconhece, ó. Chegamos até aqui, daqui para frente vai ser diferente, vai ter mudança. Passa o domínio, tira o domínio da mão do braço, porque não tem que ficar lá. Divide. O estado de Santa Catarina, o estado de tal, o interior de Campinas, divide, cada um tem a sua cultura. Não precisa centralizar dinheiro. Lá é um cabide de emprego. Algum tempo atrás eu conversei com uma pessoa e falei, cadê o sermão? Meu irmão tá bem, agora tá com burro na sombra. Eu falei, o militar está trabalhando lá dentro do braço. Além de tudo, tem isso também. Então, por favor, acorde. Eu falo isso de coração. Vamos tentar resgatar aquela primícia, aquela joia que o irmão Franciscão trouxe. A minha mãe, que é uma santinha, que nunca exigiu nada, uma mulher que nunca teve nenhuma casa para morar, porque todos tomaram tudo que era dela. A minha mãe, uma serva de Deus, não tinha boca para nada. Ela falou para mim, o irmão Franciscão não veio mais para cá porque ele não concordou com a igreja do Brás. Quando fizeram aquela igreja, fizeram monopólio, tomaram posse disso daquilo. Você saía do Brás, eu lembro que era criança, saía do Brás, lá a família nobre. A família nobre fica aqui. Aqui fica os mais ou menos e aqui os pobres já vai sair e já vai embora. Então, chegou a hora de acabar com isso. Porque, olha, eu tenho certeza de uma coisa, se não houver isso, se não tiver um arrependimento, uma humilhação, se não voltarem atrás, Deus vai dar o jeito dele para que as coisas, para que o povo receba aquilo que é dele. Tá bom? Eu agradeço pela atenção, desculpa aí pelo longo vídeo.